Olá, está começando o Boletim Coronavírus. Eu sou Vanessa Brolo e te faço companhia a partir de agora. O Rio de Janeiro começou a aplicar a terceira dose contra a Covid-19 em idosos. Nesta primeira etapa, a vacinação é para o grupo que vive em instituições de longa permanência. O calendário de reforço da imunização vai até o dia 30 de outubro. A Prefeitura também deu início à aplicação da segunda dose da vacina contra a Covid-19 em trabalhadores da educação das redes pública e privada. Hoje foi o dia da segunda dose da vacina para a Suelen, que é cozinheira da Escola Municipal Gonçalves Dias, em São Cristóvão. Uma data esperada com muita ansiedade. Uma expectativa, para estar imune, já estar mais tranquila, para poder sair. É a vez da segunda dose para todos os profissionais de educação nas redes pública e privada do Rio. Para receber o reforço, é preciso apresentar o comprovante da aplicação da primeira dose. O objetivo é tornar o ambiente escolar mais seguro para a volta presencial. Mas o ensino é híbrido e os pais que não se sentirem seguros por causa da pandemia ainda podem optar pelo ensino remoto. Nós continuaremos com as nossas ferramentas remotas, nós continuaremos com o ensino acontecendo de forma complementar, para que os nossos alunos tenham mais oferta de conhecimento e os professores mais ajuda no processo de aprendizagem. A vacinação também avança para outro grupo prioritário. É dia de atenção aos idosos que vivem em instituições de longa permanência. Eles vão receber a terceira dose da vacina contra a Covid-19 até o dia 10 de setembro. No dia 13 de setembro, o reforço da terceira dose deve ser estendido aos idosos com 95 anos ou mais. O calendário da Prefeitura prevê que até o fim de outubro, todas as pessoas com 60 anos ou mais recebam um reforço triplo. A cidade do Rio de Janeiro vem insistindo com o Ministério da Saúde para que vacine todos acima de 60 anos com a dose de reforço. É um grupo que tem uma dificuldade maior de produzir uma resposta imune, então é muito importante essa vacinação. O atraso na entrega de novos lotes tem motivado mudanças no calendário. Hoje foi suspensa a aplicação da primeira dose para meninos de 16 anos. Apesar da falta de vacinas, quem já está no prazo da segunda dose deve comparecer aos postos. A Secretaria Estadual de Saúde também anunciou que vai priorizar a aplicação da terceira dose em idosos com 70 anos ou mais e também nos que estão acamados e naqueles que vivem em instituições de longa permanência. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, aprovou a inclusão da empresa Exlead, localizada em Indianápolis, estado da Indiana, nos Estados Unidos, como uma fabricante alternativa da vacina da Pfizer-BioNTech contra a Covid-19. A solicitação de inclusão foi feita em 24 de agosto e aprovada essa semana pela Anvisa. De acordo com a agência, a introdução da unidade aprimora a capacidade de fornecimento da nanopartícula lipídica e de formulação do medicamento a granel. O produto fabricado na Exlead é então transportado até o local das etapas de envase e embalagem. A análise das informações enviadas pela Pfizer foi concluída na semana passada pela equipe técnica da Anvisa, para que fosse verificado o cumprimento das boas práticas de fabricação da unidade. A certificação valida as estruturas e condições técnico-operacionais de determinada fábrica para a produção do imunizante. Com a inclusão, a cadeia produtiva da vacina da Pfizer tem agora 8 empresas distribuídas nos Estados Unidos, Alemanha, Áustria e Bélgica. Em Manaus, bares e restaurantes começam a exigir a apresentação de comprovante de vacinação, mas os comerciantes ainda têm muitas dúvidas. Acompanhe. Por determinação do governo do Amazonas, os restaurantes e bares da cidade passaram a exigir dos clientes a carteirinha de vacinação contra a Covid-19. É que com o avanço da vacinação, as novas regras determinam que os clientes portem a carteira de imunização ou que tenham em seu celular o acesso para comprovar que já tomaram pelo menos a primeira dose da vacina, pelo Conect SUS ou pelo Imuniza Manaus. Mas a exigência ainda provoca dúvidas junto aos donos de estabelecimentos, que consideram a medida polêmica. Estamos, por exemplo, com dúvidas em relação às pessoas que têm uma orientação médica, como grávidas, para não vacinar, em relação às pessoas provindas de outros estados que estão visitando, que estão com a vacinação ainda atrasada para a sua idade. Tem inúmeras dúvidas, Então, por exemplo, o que fazer se alguém se recusar a entregar a carteira de vacinação, a apresentar essa carteira? Então, o que fazer? A gente mobiliza a polícia para esse tipo de chamado. Então, a gente quer
conversar ainda com a FVS para nos orientar melhor sobre essa medida, como fazer, como gerenciar. Preocupados em evitar constrangimentos aos clientes, os donos de restaurantes optaram por adotar medidas mais amenas, como promover uma campanha educativa para ressaltar a importância da vacinação contra a Covid-19. Nós começamos uma ação orientativa dentro da casa, onde o cliente, após sentar, entrar no nosso estabelecimento, a gente começa a parte orientativa da importância de ter a carteira, que no futuro possa ser que haja uma cobrança e uma obrigatoriedade. Mas até o momento a casa hoje orienta os nossos clientes e amigos a andarem com o aplicativo ou com a carteira, alguma forma de comprovar alguma das doses da Covid-19. Gabriel explica que, além da orientação aos clientes, todos os colaboradores do restaurante irão usar um botão indicando que já tomaram a primeira ou a segunda dose da vacina contra o novo coronavírus. A gente fez uma campanha interna com nossos colaboradores como forma de motivá-los, que foi começar a identificar quem tinha a primeira dose. Aí nós começamos a identificar através do uniforme quem já tinha a primeira, a segunda dose, para transparecer principalmente para os nossos clientes, que nós estamos cobrando algo que nós estamos fazendo hoje. Então as pessoas se sentem mais seguras. Inclusive, diversos clientes elogiaram essa iniciativa, porque eles se sentem mais confortáveis no ambiente onde tem pessoas vacinadas. Portugal anunciou essa semana que permitirá a entrada de turistas do Brasil quase 18 meses depois de impor a proibição de viagens não essenciais do país sul-americano para conter a disseminação do novo coronavírus. Embora os brasileiros, que constituem a maior comunidade de imigrantes em Portugal, tenham tido acesso permitido por motivos como trabalho, família ou saúde, a suspensão da medida é aguardada há muito tempo. Portugal está agora aberto aos turistas da União Europeia que apresentem o certificado digital Covid-19 do bloco, bem como aos dos Estados Unidos, de onde os visitantes devem apresentar um resultado negativo. Os viajantes do Brasil agora já não precisam ficar em quarentena, mas devem apresentar um teste negativo de Covid-19. A mesma regra se aplica a visitantes da Grã-Bretanha, de acordo com o governo português. E no meio dessa pandemia, alguns sonhos estão sendo realizados de forma virtual, como é o caso da colação de grau. Veja essa história que vem lá de Manaus. Agora vamos conhecer a história da estudante universitária Dayana Pimenta, de 45 anos. Há apenas 16 dias de conquistar o diploma do curso de Direito, ela foi diagnosticada com Covid-19 e precisou ser internada no Hospital e Pronto-Socorro Delfim Aziz. Ontem foi a colação de grau da turma de Dayana, que pôde ser realizada através do projeto Chamada do Bem. Após superar a fase mais crítica da doença e ser transferida para um dos leitos disponíveis na enfermaria do hospital na quarta-feira, Dayana teve a oportunidade de participar da tão sonhada colação de grau de maneira virtual. Então hoje, quando eu contei que eu estava, contei para a turma que eu estava internada com Covid, as mensagens de positividade, de restabelecimento, como eu posso dizer, de apoio e de, sobretudo, de incentivo, Parece que a ficha não caiu, um ânimo, e aí veio um ânimo, veio a convicção de que os sonhos continuam, que os problemas podem vir, mas os sonhos continuam. Dayana participou do evento graças ao projeto Chamada do Bem, desenvolvido pelo Hospital Delfim Aziz, com o objetivo de aproximar pacientes isolados de familiares e amigos. O programa Chamada do Bem é um vídeo chamada que a gente faz através do WhatsApp, com o paciente junto com o familiar, para ter mais aquela aproximação do paciente que não tem acompanhante, que está sem telefone, aquele paciente que vai ser entubado, aquele paciente que foi entubado. Um paciente está com uma crise de ansiedade, aquele paciente quer fazer evasão também. Agora, bacharel em Direito, Dayana agradeceu a toda a equipe do hospital e exaltou a iniciativa. Tá a minha família lá, meus filhos, meu marido me esperando. Então esse projeto, não tem palavras para descrever a gratidão de me aproximar de quem eu amo, mesmo no leito de enfermidade. Mesmo hospitalizada numa enfermaria. O mês de agosto terminou registrando o dia com a menor média móvel de casos de Covid-19 do ano. De acordo com o Ministério da Saúde, os 25.700 casos registrados no dia 31 de agosto foi a menor média móvel de casos de 2021. A pasta aponta a vacinação como principal motivo para a queda,
que vem sendo registrada desde junho, quando chegou-se a notificar 74.790 casos da doença. A média móvel é um balanço do número de casos registrados nos últimos 14 dias. O levantamento aponta também queda na média móvel de mortes. O ministro Marcelo Queiroga tem reiterado o compromisso de vacinar até o fim de setembro toda a população com idade acima de 18 anos, com pelo menos a primeira dose. Esse montante equivale a 160 milhões de pessoas. Em seu boletim epidemiológico semanal, a Organização Mundial da Saúde fez um alerta para uma das variantes do novo coronavírus, encontrada inicialmente na Colômbia, em janeiro agora. A variante B1.621 foi batizada de Mu e classificada como variante de interesse, termo utilizado para designar tipos do vírus que devem ser monitorados por autoridades de saúde com análise sobre risco para a saúde pública. A variante Mu, segundo os estudos, tem uma constelação de mutações que indicam propriedades potenciais de escape imunológico. Dados preliminares apresentados ao grupo de trabalho sobre a evolução do vírus mostram uma redução na capacidade de neutralização dos pacientes, similar à registrada na variante Beta. Desde o primeiro registro da variante, em janeiro deste ano, foram notificados casos esporádicos na Colômbia, com notícias de contaminações em outros países da América do Sul e da Europa. A título de comparação, a variante Delta está em 170 países, a Beta em 141 e a Gama em 91. O Boletim Coronavírus está terminando. Até a próxima!